O autismo é uma palavra que muitas vezes se cruza no nosso dia-a-dia, mas é, por outro lado, o dia-a-dia de muitas famílias. Nos últimos 30 anos, tem-se verificado o aumento do número de casos de autismo diagnosticados em todos os países onde foram realizados os estudos de prevalência. Este crescimento pode, em parte, ser resultado de uma maior consciencialização relativamente ao autismo, das mudanças nos critérios de diagnóstico do autismo e do facto de as crianças serem diagnosticadas cada vez mais cedo. Em Portugal, os estudos realizados apontam para uma prevalência estimada de cerca de 1 em cada 1000 crianças em idade escolar. Hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor o que é o autismo e de como as famílias, a escola e a saúde escolar alinham estratégias para ir de encontro à especificidade de cada criança e jovem no caminho que é um constante desafio. Vamos conhecer exemplos de coragem e dedicação. Vamos estar à conversa com Joana Cardoso, professora de Educação Especial, mãe e educadora de infância e voluntária na Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Vila Real. Está também connosco Teresa Gomes, mãe de 2 filhos, um deles com autismo. Está também connosco o Vítor Oliveira, o companheiro da Teresa Gomes. Venha connosco de mãos dadas conhecer o autismo. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ocão. Hoje, neste programa da 3ª temporada, vamos estar à conversa com Joana Cardoso, professora de Educação Especial, mãe e educadora de infância. É também voluntária na Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo em Vila Real. Connosco está também Teresa Gomes, mãe de 2 filhos, um deles com autismo. Está também connosco o Vítor Oliveira, o companheiro da Teresa Gomes. Ora, antes de mais, agradecemos a vossa presença e disponibilidade para estarem aqui com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Ocão, no nosso programa De Mãos Dadas, para conversarmos um pouco sobre o autismo. Para iniciarmos esta conversa, gostaríamos que se apresentassem aos nossos ouvintes, que é para eles saberem quem é que estão a escutar hoje de manhã. Quem toma a iniciativa, Joaninha? Pode ser? Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar destas questões que nos envolvem a todos e que quanto maior informação nós pudermos ter todos, melhor com certeza serão vistas estas crianças com autismo. Eu sou Joana Cardoso, como a Ana já disse, sou professora de Educação Especial, portanto ao longo da minha vida tenho contactado com inúmeros alunos com autismo, todos eles diferentes, todos eles com características diferentes, nenhum é igual ao outro e portanto é sempre um desafio, cada aluno que nos aparece é sempre um desafio. Enquanto educadora de infância, numa perspectiva mais dos 3 aos 6, muitas vezes temos que ser nós a dar o primeiro passo, a perceber que alguma coisa ali não está bem e darmos ali o pontapé de saída aos pais e às famílias para encaminhar. E isso sim eu acho que é fundamental. E enquanto voluntária da Associação para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo, nesta missão de levar o autismo cada vez mais longe, a cada vez mais pessoas, porque penso que só assim, com a informação, é que nós garantimos que há inclusão na escola. Olá, bom dia, sou Teresa Gomes, tenho 45 anos e agradeço por estar aqui presente a dar o meu depoimento. Tenho 2 meninos, como já foi referenciado, um com autismo, que está a caminho dos 15 anos. Não tem sido fácil, tem sido uma luta diária. Como eu digo, é um dia de cada vez. Não pensar muito no futuro, é o dia de hoje, amanhã esperamos que seja melhor do que hoje. E agradeço mais uma vez, em meu nome e do meu companheiro, a presença de estarmos aqui no vosso programa.
Teresa, nós também queremos ouvir um bocadinho o Vítor. Vítor, apresenta aqui um bocadinho para os nossos ouvintes, já agora, fazemos gosto. Olá, bom dia, sou o Vítor Oliveira, portanto, sou companheiro da Teresa Gomes e tenho o privilégio de ser pai do Dino André, desculpa, não é Dino André, do André. Portanto, o André é um menino autista, portanto, tenho uma relação com ele de pai para filho. Tenho outros filhos do meu primeiro casamento, mas o André, para mim, é aquela pessoa que eu vivo, que eu sofro quando não estou presente junto dele. Para mim, o André é tudo. Por isso também faço parte da Associação de Autismo de Vila Real. Fui convidado pelo Mário, toda a gente conhece em Vila Real. Para mim é um privilégio fazer parte do autismo. E porquê? Porque eu ponho muitas vezes no lado deles, penso o que é que eles estão a pensar. Portanto, não é fácil para eles, mas também não é fácil para os pais e para os encarregados de educação, onde eles estão inseridos. Por isso, sinto-me privilegiado de estar com o André. Obrigada pela vossa presença. Nós é que agradecemos por estarem aqui connosco. Joana, de uma forma simples e para iniciarmos esta conversa, queria que nos dissesse, afinal, o que é o autismo? O que é que podemos depreender do autismo? Ora bem, de uma forma mais simpática, eu diria que o autismo normalmente corresponde a isolamento, corresponde a crises, corresponde a estereotipias. Isto é aquilo que nós vemos numa criança autista. Sem saber o que é o autismo, isto é aquilo que nos salta logo à vista. De uma forma mais formal, o autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Portanto, esta perturbação implica alterações em 3 áreas: a interação social, a comunicação e o comportamento. Portanto, para que haja autismo e para que seja considerado pelo DSM-5 uma perturbação do espectro do autismo, tem que existir uma perturbação na interação social, tem que existir uma perturbação na comunicação, incluindo a compreensão e a expressão da linguagem falada, e as crianças têm que apresentar padrões de comportamento, interesse e atividade repetitivos, restritos e estereotipados. Basicamente, estas 3 áreas e estas 3 dificuldades são aquilo que caracteriza o autismo. Normalmente, traduz-se visivelmente por interesses restritos, por sequenciação de acontecimentos ou sequenciação de objetos, por estereotipias, por abanos, que no fundo é aquilo que nós vemos. A criança isola-se, muitas vezes até está no meio dos amigos e às vezes temos alguma dificuldade em que os pais entendam isto, porque os pais dizem-nos: mas ele está ali a brincar com os amigos. Ele está lá de facto, mas efetivamente ele está lá, mas está no mundo dele e não está ligado àqueles que estão à sua volta. E, portanto, o facto de estar lá, de estar naquele grupo, não quer dizer que esteja a interagir com o grupo e que tenha um papel ativo nesse grupo. E, portanto, muitas vezes, quando estes primeiros sinais surgem, nomeadamente o atraso de linguagem, normalmente são crianças que algumas não chegam sequer a falar, outras falam muito tardiamente e outras têm uma linguagem muito pobre, com poucas palavras e pouco vocabulário. E normalmente estes são realmente os primeiros sinais. Também normalmente os pais referem questões ligadas ao sono, muita dificuldade em dormir, são crianças que por norma dormem muito pouco, têm estados de alerta permanentes e, portanto, têm essa dificuldade, e são crianças que normalmente têm seletividade alimentar, ou seja, recusam tudo o que são novos alimentos, normalmente têm gostos muito restritos, selecionam 2 ou 3 alimentos que conseguem experimentar e que se permitem comer. Pronto. E depois, a partir daí, é um bocadinho um campo de batalha e depende da intervenção que se tiver, conseguir aumentar esse leque de alimentos ou não. Há crianças que comem só ou sopa, ou só fruta, ou só arroz, ou só massa, pronto. E que isto, ao longo do tempo, não sendo trabalhado, vai perdurando, porque de facto eles são muito seletivos, têm muita dificuldade em permitir novas texturas,
em termos de informação corporal, digamos assim, não conseguem aceitar. E, portanto, isso depois dificulta todo este processo de aprendizagem e desenvolvimento. Da tua pequena designação, definição de autismo, podemos perceber que há uma panóplia infinita de casos, e se calhar cada caso é um caso, cada menino, cada jovem é um menino. Sim, aquilo que daí também esta definição ser um espectro. Se nós virmos um espectro de luz, ele tem invariáveis feixes, não é? E cada pontinho é um autista diferente. Cada pontinho em que aquela criança se encontra é um autista diferente. E daí nós dizermos uma criança com uma perturbação do espectro do autismo é diferente, invariavelmente, de outra criança com o espectro do autismo. Nós temos, inclusivamente, muitos casos de irmãos com autismo e que, mesmo sendo irmãos e tendo todo aquele património genético, são completamente diferentes. E um dos irmãos tem interesses por determinadas coisas e o outro já não tem. Um dos irmãos é verbal, por exemplo, e o outro já não é. Portanto, mesmo dentro da genética e dentro do espectro, há variáveis muito significativas. Ok. A Teresa e Vítor, uma pergunta agora para vocês, basicamente o que os nossos ouvintes nos estão a perguntar, é quando é que vocês se cruzaram pela primeira vez com o autismo? Bem, isso já foi assim um bocado tardio. Eu acho que foi bastante tardio, porque o menino tinha 7 anos quando foi diagnosticado. Mas toda a problemática que vinha de trás, não é? Já praticamente desde a nascença, porque houve uma má interação com a alimentação, não é? Teve episódios de estar internado porque não aceitava o leite materno, acabou de ir de sonda para casa, não aumentava de peso, não sentava começou a sentar como outra criança no tempo normal, não é? Dito normal, não sentava, não segurava a cabecinha, começou a dar os primeiros passinhos muito ajudado. Já tinha cerca de 2 anos, ia fazer 2 anos, e acho que foi um diagnóstico já muito tardio. Foi passando ali por consultas de doenças metabólicas, consultas de pediatria, neuropediatra, e foi-se passando o tempo e acho que se perdeu demasiado tempo à procura de um diagnóstico que realmente tinha ligações de traços autistas, não é? Fez o estudo molecular no Instituto de Genética no Porto, já em 2015 que saiu até o resultado. E terapias atrás de terapias, não é? Terapias atrás de terapias. Se me perguntam o que é que eu sabia sobre a palavra autista, não sabia. Não sabia o que significava autismo naquela altura. Agora é o dia-a-dia, não é? É o dia-a-dia que sabemos os comportamentos do menino. Em termos de alimentação, come praticamente tudo, come. Não tem assim muita diferenciação em termos de alimentação. Vai recusando o arroz, recusando o arroz. Em termos de dormir, graças a Deus que é Deixa-nos dormir. Muito bom. É muito bom. Não tem tido assim grandes problemas de saúde em termos de constipação ou gripes assim, não, tem sido um período normal. E é assim, é o dia a dia. Tem as crises comportamentais, agressividade, e foi através que fomos conhecendo esta parte de autismo, não é? Da problemática do autismo, aos poucos, porque nem os médicos... Foi complicado até chegar ao diagnóstico, porque havia médicos que diziam que o menino tinha tido muito mimo por toda a problemática que ele passou praticamente à nascença, que teve atenção a mais, e então aquilo depois faltava-lhe alguma coisa e ele manifestava-se daquela maneira.
E fomos aceitando até realmente sair do diagnóstico. E é isto o nosso dia a dia, claro, e será o futuro. Muito bem. Falávamos aqui no início, Joana, e também das palavras da Teresa, e seria importante agora, normalmente com que idade é que é possível os pais, as escolas, poderem estar alerta para alguns comportamentos? Há bocadinho falavas aqui entre os 3 e os 6 anos, mas podíamos aprofundar aqui um bocadinho estes primeiros sinais? Já há diagnósticos de autismo antes dos 2 anos. Felizmente, eu acho que a intervenção precoce tem conseguido dar algumas respostas. Claro que a intervenção precoce também não funciona da mesma forma em todos os sítios, não é? Mas, de facto, eu penso que cada vez mais todas as equipas de saúde estão alerta para estas questões. E nós temos bebês com 5, 6 meses que não olham para a sua mãe. Temos bebês que estão a ser alimentados, seja com aleitamento materno ou por biberon, e que o seu olhar está permanentemente em fuga. E isso é logo um sinal de que alguma coisa não está bem. Porque aquele primeiro contacto ocular, aquela primeira procura do olhar materno, é de facto um sinal de saúde. Quando isso não acontece, é porque alguma coisa já não está bem. E temos relatos, muitas vezes, de mães que nos dizem que eu bem achava que alguma coisa não estava bem, porque de facto o meu bebê não olhava para mim. E muitas vezes temos mães que referem essa primeira condição como ali o clique para procurar ali uma ajuda. Mas depois, por outro lado, temos um problema grande, que é a família que está à volta e que na maior parte das vezes desculpabiliza tudo aquilo que a mãe refere, porque normalmente é a mãe que dá conta, e diz que mas o pai também era assim, vê lá que ele só olhou para mim aos 2 anos e eu também era assim e também havia um tio que também era assim. Ou seja, muitas vezes as pessoas que estão à volta não ajudam a que se deem passos importantes, nomeadamente em termos de intervenção, porque desculpabilizam tudo o que acontece. Estas questões alimentares, de facto, são as que mais cedo se manifestam. Lá está, este contacto ocular não ocorre, a criança supostamente aos 6 meses já deveria sentar e também ainda não consegue sentar. Muitas vezes chegamos ali por volta dos 6, 7 meses, começamos a introduzir a sopinha, a papa e o bebê rejeita. Pronto, e há tudo aqui um conjunto de sinais que nos levam a desconfiar que alguma coisa não está bem. Até o próprio balbuciar do bebê. Nós temos bebês que chegam a 1 ano de idade e com o tatá, teté, titi, papá, que é natural, não é? A baba, o amã, todos aqueles monossílabos que é suposto serem ditos já nessa altura e que eles não os dizem. Claro que isto são aqueles alertas que as mães normalmente sentem e que procuram muitas vezes até o pediatra ou o médico de família. Acho que alguma coisa não está bem com o meu bebê. Embora haja ainda muitos médicos, e também temos relatos disso, que desvalorizam, no sentido, ainda é muito cedo, as crianças não têm todas o mesmo desenvolvimento e não precisa já de ficar preocupada e vamos estimular, mas ainda não há necessidade de ficar preocupada. Mas, de facto, há já médicos que percebem que para haver já estas queixas tão cedo é porque é necessário uma intervenção. E, de facto, a intervenção precoce aqui tem um papel fundamental, porque estamos a falar de um diagnóstico? Não, estamos a falar de uma equipa de intervenção multidisciplinar que, ao haver estas suspeitas, a criança é encaminhada para a intervenção precoce, que tem uma equipa que avalia a criança. E avalia a criança, e ao avaliar a criança, tanto diz: olha, ok, não vemos aqui nada que nos preocupe, portanto, está tudo bem, a criança tem alta, ou então, olha, percebemos que aqui em termos motores, de facto, há aqui algumas situações que precisavam de ser vistas e encaminham, por exemplo, para a fisioterapia ou para a psicomotricidade ou até para uma terapia ocupacional.
Encaminham igualmente, por exemplo, para a terapia da fala, quando falamos, por exemplo, de crianças com 15, 16 meses que não pronunciam nenhuma palavra, que também já é um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. Ou seja, há ali várias áreas que estão já definidas e, inclusivamente, consulta de desenvolvimento, pediatria de desenvolvimento. Ou seja, há aqui todo já um conjunto de técnicos que vão opinar e que vão avaliar a criança, observar a criança, e daí normalmente sai inicialmente o atraso de desenvolvimento, que só se confirma normalmente por volta dos 2, 3 anos. Raramente há diagnósticos anteriores a isso, embora já comecem a surgir, mas por norma, por volta dos 2, 3 anos, é que conseguimos ter já diagnósticos mesmo do espectro do autismo. Até lá, são atrasos de desenvolvimento, que depois ou de facto se confirmam estando no espectro do autismo, ou não, ou às vezes pode ser mesmo uma perturbação de linguagem, ou outra patologia qualquer. Mas existem já apoios, então, desde cedo neste caminho? Existe. E a intervenção precoce é, de facto, fundamental. E muito do sucesso, em termos de intervenção, que se tem vindo a acontecer, tem a ver exatamente com isso. Quanto mais cedo for feita esta intervenção, quanto mais cedo for procurada esta ajuda técnica e se começar a intervir, menos autistas as crianças ficam, mesmo sendo autistas. Claro que isto é entre aspas, não é? Uma expressão que eu estou a usar para que se perceba o que é que eu quero dizer, mas de facto é isto que acontece. A criança, por ser intervencionada, não vai deixar de ser autista, vai ser sempre autista. A diferença vai ser da qualidade de vida que vai ou não conseguir adquirir de acordo com aquilo que é trabalhada terapeuticamente. Teresa e Vítor, agora uma pergunta para vocês que os nossos ouvintes querem ouvir também. Quando o vosso filho chegou à escola, como é que foi? Ele frequentou a parte do pré-escolar? Como é que vocês... o que é que vocês gostariam de partilhar aqui com os nossos ouvintes relativamente a essa parte? Como é que se deu o entrosamento? Como é que foram lidando com o dia-a-dia destas situações que agora a Joana acabou de descrever? Assim, eu acho que é o normal de qualquer criança. Eu tinha a licença da maternidade, acabou, tinha que ir trabalhar. E estava a fazer 6 meses, levei-o para a creche, claro, não é? Tive que falar com a educadora, que ia ser a educadora do André, porque ele não se sentava, tinha que estar sempre almofadinhas à volta dele, porque ele tombava frequentemente. Era uma criança também que pouco se alimentava, lá ia comendo as papinhas, mas não era de muito alimento nessa altura, não. E foi isso, o dia-a-dia era deixá-lo na creche, interagir com as educadoras para ver o dia-a-dia do André, não é? O comportamento dele, se conseguia comer, se não comia. Acho que o normal de qualquer criança que entra na creche, né, na idade do pré-escolar. Vocês tiveram na altura alguma indicação por parte da educadora ou por parte de algum professor relativamente a isso ou não? Porque só para os nossos ouvintes perceberem que também isto são coisas que são naturais, não é? Isto são coisas que podem acontecer a qualquer um. E é isso que as pessoas têm que se mentalizar, é que não queremos aqui criar um alarmismo de forma alguma. O que queremos é que as pessoas se consciencializem de que é uma realidade que eventualmente pode acontecer a qualquer um. E na eventualidade de acontecer, a vossa experiência é enriquecedora, porque vai ajudar essas pessoas a perceber que eventualmente podem ter oportunidades e formas de encarar as coisas e realidades de uma forma melhor. E neste caso, quando deixaram o André na escola, havia alguma coisa que notassem que podia eventualmente chamar-vos a atenção? O que eu sabia no momento é que ele tinha um atraso visível, não é? Um atraso de desenvolvimento, nada mais do que isso. Não é?
Eu não sabia se aquele atraso era originado por alguma coisa, não é? Em termos genéticos, se não, se seria uma criança dita normal, não é? Pois, Não havia nada que... Crianças normais não existem. Pois, sim. Cada um tem a sua particularidade. Exato, E exato. cada um de nós fala com conhecimento Mas de causa. ainda estava longe de saber o que realmente era. Mas nessa altura o André já foi apoiado pela intervenção precoce? Ainda na creche, no pré-escolar? Ou ainda não foi abrangido? Ele começou com cerca de 8 ou 9 meses nas terapias hospitalares. Ok. Sim. As terapias. Sim. Como é que correu Fisioterapia. depois o primeiro ciclo? O primeiro ciclo, ele Foi crescendo, foi A ganhando gente- competências, foi... atrasamos um ano no pré-escolar, no infantário, atrasamos um ano, sim. Adiaram a entrada dele no primeiro ciclo. Sim, adiamos a entrada dele no primeiro ciclo, porque acho que não fazia sentido sair do infantário para a escolinha. Não havia ali grande diferença. Ele era um menino que não pegava no lápis sequer, não é? E atrasá-lo um bocadinho talvez fosse melhor para o desenvolvimento dele. O primeiro ciclo não achei que fosse assim tão mau. Eu não acompanhei tanto, não, era mais o pai que estava mais ligado, era o educador, encarregado de educação, o pai, estava mais presente em termos da escola. Mas havia coisas que eu não gostava, sinceramente. Houve situações que eu fui-me apercebendo e que não gostei, e que chamei a atenção da escola várias vezes. Porque fala-se em inclusão acho que ainda é muito de Só uma boca, palavra, de só uma boca, palavra. de boca, sim. Acho que a inclusão acho que ainda não está bem presente No dia-a-dia das das escolas. pessoas e dentro das escolas, sim. Não. Acho que ainda estas crianças ainda são postas assim um bocadinho da parte, pela sua deficiência em si, não é? E acho que as escolas sim vamos fazer inclusão, mas ainda está muito. Ainda não têm os meios, ainda não estão preparadas, o que é que Não. é, na sua opinião? Não, dá muita falta de informação. Não estou a falar só de autismo, mas estou a falar em relação a André, muita falta de informação, como lidar com estas crianças. O André, em especial, tem um comportamento agressivo, por vezes, não é? E não só professores, mas auxiliares, acho que ainda tem muito a aprender com estas crianças, sim. Vocês durante esta fase da pandemia, voltando agora um bocadinho atrás, que sentiram que este distanciamento que houve, distanciamento não, este isolamento que nós passamos, como é que vocês sentiram essa parte relativamente ao André e às situações e às aulas por computador e essas coisas todas? Como é que vocês viram Eu, isso? sinceramente, gostei. Conte-nos. Conte-nos tudo. Gostei, porque assim, uma pessoa anda a correria, trabalho, casa, trabalho, buscar os miúdos à escola, deixar. Acho que nunca tinha estado tanto tempo ligado ao André como na pandemia. E eu gostei. Gostou de estar com Gostei ele? de estar em casa na pandemia. Que bom. Sim, Porque pôde acompanhá-lo mais, Sim, pôde sim. vê-lo mais. Sim. pôde- E ele aprendeu muito mais em casa. sim. Aprendeu muito mais. Sim. Também, claro, estava Era ali diário, Diário. em cima. Viu Não ele é? Aqueles ganhar. horários escolares ali rigorosos de nós, em cima com ele. E eu acho que, sinceramente, acho que foi o período escolar em que eu gostei mais de estar ligado ao menino. Sinceramente. Mas pronto, a pandemia não deixou do André também não deixou de cumprir Ter as suas nas férias. rotinas. Esteve nas férias, apesar de ter apanhado o Covid. Portanto, Quase todos nós. todos, por acaso não apanhei. Portanto, a Teresa apanhou, o André apanhou. Eu estive sempre com eles, dormi sempre com a Teresa. Estive Mas só. apanhamos em fases diferentes, Diferentes, não fomos pronto. os dois ao mesmo tempo.
Portanto, Ele apanhou até numa época de verão, num ATL. Foi o único menino do ATL que apanhou. Mas pronto, mas correu tudo bem. Mas sim, a pandemia, acho que, em termos de escola, acho que foi o tempo mais bonito que eu gostei. Que bom ouvir Sim. isso e ver o outro lado da pandemia, também deste ponto positivo. Sim. Falávamos agora, se calhar, um bocadinho da Diocão, ou seja, que é o local onde agora o André está. De uma forma franca, como é que estão a correr as coisas, como é que sentem? Tem momentos bons, momentos menos bons, não é? A nível de apoios da escola, dentro da escola, como é que tem corrido a nível de... Eu sei que é difícil, como mãe sei que é difícil lidar com o André, não é? Sei que é muito difícil, mas o André tanto tem aqueles momentos menos bons, como é uma criança que se chega ao pé de nós, agarra-se e dá um beijinho e um carinho. E na Diocão é aqueles momentos em que ele está mais agitado e que as pessoas não sabem lidar ainda com esse comportamento do André, não é? E chama-nos a atenção disso. Acabamos de fazer, faz parte da condição do André, não é? Todas as pessoas que estão com o André são pessoas magníficas, só que não estão preparadas para o autismo. Portanto, ao não estarem preparadas, portanto, quem sofre é o André e sofrem eles. Portanto, porque nós já fomos chamados várias vezes à escola, portanto, quando a Teresa está a trabalhar, ela vai, eu quando estou por perto, vou correr. Ora, chegamos lá, eu já cheguei à escola de Diocão, e o André, estavam 5 pessoas agarradas ao André. Parecia o André no chão, a tentar acalmar. Eu cheguei lá, disse André, falei com ele, como costumo falar, não é? Quando tem as crises, e o André acalmou. Eu sei que as pessoas não têm culpa, mas não é. O menino autista não é tratado como eu vi aquilo. Não gostei, e na altura, portanto, disse a eles que não gostavam. Não tem que ser tratado, ou seja, não é deixar fazer tudo. Que o André, por vontade dele, faz aquilo que ele quer. É preciso chamar a atenção. Eu sei que as pessoas na Diocão não têm a autonomia que eu tenho de lhe dar um berro ao André, eu vou-te dar, não sei o que, sei o que mais. As pessoas não fazem isso. Pronto, e o André vai-se aproveitando também. Pronto, ele está no campo dele. Pronto, ele tem, em casa, tem uma coisa que ele gosta, e a gente, como diz em casa, se formos ao centro comercial, eu vou àquela marca, o que é que eu faço? Telemóvel. Pronto, o telemóvel fica sossegado. Começa com os brinquedos dele. Na escola já não lhe dão telemóvel. De vez em quando dão-lhe o computador. E ele aí fica. Mas se lhe tira o computador quando ele está na coisa, não pode estar sempre no computador, ele já reage, já é agressivo. Portanto, e as pessoas têm que saber tirar, têm que lhe dizer, André, olha, daqui a bocadinho, vamos tirar. O André tem terapia, portanto, às quartas, sextas e sábado. Ou vamos os dois, ou vou só lá eu. Eu quero o telemóvel, mas eu digo, da tarde, venho mais cedo para casa e digo, André, olha, nós vamos à terapia, depois da terapia, se te portares bem, vais ter o telemóvel. Caso contrário, não vai haver telemóvel para ninguém. E ele, claro, vai ser, Pedro, o telemóvel. Pedro. Mas já falamos, quando vieres, pronto. E ele então, chega lá, tem terapias que é magnífico. Porquê? Porque sabe que depois o Vitor vai lhe dar o telemóvel. Apesar da mãe não gostar que lhe dê o telemóvel. Eu vou-lhe confessar uma coisa, todos os miúdos têm essa questão do telemóvel. Sim. Todos. Não é só o André. Sim. E todos fazem o seu cinema. E cada um tem a sua... Sim. Pronto, agora... Isso é como tudo, não é? É como tudo. Agora, uma pergunta para vocês, para que todos aqui, os nossos ouvintes, se apercebam da vossa realidade e nós percebemos também um bocadinho, que isso é importante que a gente consiga partilhar. Como é que vocês fazem nas férias? Como é que é? Como é que é a vossa logística, a vossa ginástica? Expliquem lá um bocadinho aqui para as pessoas perceberem um bocadinho outras realidades, para além daquelas que as pessoas vivenciam. Infelizmente não temos 3 meses de férias, não é? Não temos. E temos que conciliar a escola com as nossas férias. Tentamos tirar sempre a quinzena de férias para quando está com o menino. O resto do tempo é assim, já estivemos no ATL, já estivemos nas férias
programadas pela Câmara. O ano Somos passado foi muito As férias bom. inclusivas, não Sim. foi? Sim, Foi a muito primeira bom. vez. Podia ser mais tempo, mas pronto, já foi Fica 3. aqui o desafio. Este ano, ter mais tempo. É um Foi bom 3 local. semaninhas, já Por foi acaso, muito até acho que bom. temos gente que nos Muito pode bom. ouvir, nos pode ouvir e que Sim. Que continue este ano e os anos que vêm a seguir. Que era um campo de férias, voltando um bocadinho, era um campo de férias misto, não é? De meninos com algumas dificuldades e outros meninos com menos dificuldades, mas que efetivamente o feedback que nós temos é que correu muito bem. Sim. E Sim, isso ouvidos e da voz, fica sim. aqui realmente Sim. um novo desafio para se Sim. repetir. Para o município, para não se esquecer. Não, é Eu já, voltar a eu já fazer. tive a oportunidade de agradecer ao vereador, pronto, e ele disse que Era para continuar. Era para continuar. Muito bom. Nós ficamos à espera. Pronto, em relação às férias, nós, portanto, tentamos conciliar. Ele tem 15 dias com o pai. Portanto, nós também gostamos de ir à praia. Ele também vai connosco, que é complicado. O André está na praia, porque ele já tem 14 anos, vê as meninas. Pois, bem ali Está umas numa Está numa perninhas. fase um bocado. hormonas. Sim. As hormonas, coisa. Pronto, e ele gosta também de apalpar. Ah, Pois, pronto. Bota a mão. Bota a mão. E, portanto, e não só. O André tem uma particularidade. Gosta de beliscar. E é beliscar porquê? Para chamar a atenção. Porque as pessoas não lhe estão a dar a atenção que ele quer. Então belisquei. Quando conheci o André, conheci a seguir à mãe, estava no carro, e o André estava no banco de trás e eles beliscaram. E eu também ficava assim, porque magoava, ficava assim. Até que fui chamar a atenção, hoje não belisca. Porquê? Porque é preciso me chamar a atenção, porque eu dou toda a atenção, mais alguma, né? Pronto, eles precisam de muita atenção. Pronto, e precisam de pessoas que compreendam, essencialmente. cada um tem as suas particularidades e, no fundo, vocês, ao perceberem essas particularidades, vocês também partilham essas particularidades com quem interage com ele, claro. Sim, não é? sim. Isso é tipo um cartão de visita, não é? É tipo um galhambete que a gente tem aqui, estamos todos a conviver, e esse é o primeiro cartão de visita que vocês estão. A questão é que isso não é muito fácil. Vamos lá, Joana. Porque é assim, numa criança dita normal, se nós chegarmos a um espaço novo e dissermos, olha, ele é assim um bocadinho tímido, para chamar a atenção faz assim umas birras, por isso se ele começar a fazer já sabes que é porque está a chamar a atenção. As pessoas aceitam e nem questionam muito. Numa criança com autismo, quando nós dizemos, olha, ele belisca, ele morde, ele puxa cabelos, ele bate-se, ele próprio. Quando a situação acontece, a pessoa que está, ou as pessoas que estão, a primeira coisa que mostram é medo, é receio. E eles sentem isso imediatamente. Portanto, aquele primeiro contacto, se não for um momento agradável, em que a criança percebe que pode confiar naquela pessoa que está ali, que o vai respeitar independentemente da atitude ou da situação que ele esteja a passar, vai ser preciso um grande trabalho até ultrapassar esta barreira e a criança confiar nessa pessoa que está. É fundamental encontrar os gatilhos. Aquilo que nós chamamos gatilhos são, no fundo, o que origina uma crise. Se nós encontrarmos os gatilhos e percebermos o que é que vai originar aquela crise, nós podemos evitar que isso aconteça. Exato. E nós já percebemos aqui pela Teresa e pelo Vítor que há um gatilho número 1 no André, que é o não. Quando ele ouve a palavra não, ele entra em crise. Ou seja, a primeira coisa que é preciso fazer é capacitar as pessoas que estão à volta do André para lhes ensinar a dizer o não, dizendo sim. Porque se não usarem a palavra não, ele vai conseguir gerir-se e evitar essa crise. Ou seja, e como é que isso se consegue? Consegue-se com ensino estruturado, com orientação naquilo que está a ser pedido. O André tem que saber que chega àquele espaço e que tem esta tarefa e aquela para fazer e que quando terminar estas duas tarefas tem uma recompensa. E a recompensa pode ser uma coisa tão simples como poder deitar-se num puff e descansar. O pegar no telemóvel. Poder ir para o computador. Poder pegar num livro, poder fazer uma plasticina. Isto é a base do trabalho com autismo. Tem que haver uma sequenciação,
tem que haver uma estruturação e tem que haver sempre um a seguir. É um bocadinho aqui como Pavlov, não é? O biscoitinho no final. Porque se toda a base de trabalho for programada desta forma, eles aceitam, aprendem e acabam por consentir que todo o trabalho seja feito dessa forma. Se nós inventamos aqui no meio disto e de repente até estamos a fazer uma atividade e a criança até está muito bem disponível para o que está a fazer, mas de repente até me lembro, olha, e se fôssemos ali à biblioteca buscar um livro? Isto é impensável fazer com um aluno autista. Ele tem sempre que ser preparado para aquilo que vai acontecer a seguir. E tem que saber exatamente o que é que vai acontecer no dia-a-dia dele, no horário dele, na vida dele, naquele espaço. Claro que este espaço vai aumentando com o tempo e nós podemos começar com tarefas muito simples e depois já conseguimos programar, por exemplo, uma manhã para que a criança saiba o que é que vai acontecer durante uma manhã. Mas sempre que não há a antecipação e a preparação de uma mudança que vai ocorrer, a criança vai ficar numa agitação e num desconforto tal que não se vai conseguir controlar. No ambiente escolar, o que há mais é imprevistos. Portanto, vocês imaginem o que é estar numa sala com 20 alunos, o André está na sala com 20 alunos, o António, a Maria, o Joaquim, e de repente acontece alguma coisa que não está previsto. Naturalmente, o André vai ficar nervoso, vai ficar estressado, vai ficar ansioso, porque não está a perceber que aquilo não era suposto, não estava previsto. E depois é assim, a pessoa que está ou tem esta capacidade de o retirar imediatamente, porque é assim, é fundamental ter esta capacidade de perceber que não vamos estar a alimentar isto. Não está a conseguir controlar, sai. E às vezes é difícil, porque este preconceito de que ele é mal educado, ele não tem regras nenhumas, ele só quer fazer o que ele quer. No autismo não é assim. Não pode ser assim. Ele primeiro tem que se acalmar, primeiro tem que regressar a ele e depois então nós podemos voltar a colocá-lo no lugar e exigir aquilo que queremos exigir a seguir. Mas é fundamental que haja esta saída do espaço, que ele regresse à calma para depois conseguir voltar a estar disponível. Se as pessoas que estão próximas não tiverem esta flexibilidade, às vezes é difícil. E as crises são duras, porque depois a agressividade é grande, os objetos voam, as cadeiras voam, as mesas voam, e às vezes o que é que as pessoas fazem? Para proteger também os outros e para ficarem seguras, usam a força no sentido de tentar conter. Só que também é preciso saber conter. E não se contém uma criança numa crise de autismo de qualquer forma. Há formas de contenção que lá está. Tudo isto é aprendido, mas para isso também é preciso que as pessoas se disponibilizem a aprender. Porque, por exemplo, isto é só mesmo um exemplo, nós fizemos, e eu enquanto voluntária da ABPDA, há pouco tempo, um colóquio aqui em Vila Real, uma ação de sensibilização sobre o autismo, aberta, gratuita, e infelizmente as pessoas que foram bastantes, foram bem-vindas, foi excelente, mas poderíamos ter tido muito mais. E foi extremamente divulgado, foram colocados papéis, por exemplo, no caso na Diocão, em todo lado. Portanto, as pessoas, de facto, não se disponibilizam também a aprender. E enquanto não houver esta disponibilidade para as pessoas aprenderem, também acaba por ser difícil que se melhore, não é, esta atuação. Quer dizer que as escolas ainda têm um caminho muito grande, longo a percorrer. Muito Já grande, podemos perceber isso das palavras. Sim, muito grande. E quando me dizem, não sei como é que tu tens paciência, tens tempo para a associação? Tenho tempo. E tenho tempo por estas crianças que me vão aparecendo e que eu acredito que se de facto houver esta informação e quanto mais esta informação chegar a mais professores, a mais auxiliares, a mais técnicos operacionais,
melhor nós conseguiremos garantir que haja de facto a inclusão destas crianças. A associação, podes-nos dizer assim de uma forma mais ou menos sucinta, que atividades desenvolve e que apoio presta aos seus associados? É assim, a associação tem cerca de 7 anos e surgiu da vontade de alguns pais de crianças com autismo por perceberem que de facto não há respostas, principalmente para o futuro destas crianças. Porque nós sabemos que a escolaridade obrigatória termina aos 18 anos e que estas crianças com autismo, chegando aos 18 anos, a maior parte delas vai para casa. E uma criança com 18 anos ir para casa é o pesadelo de qualquer família. Pensar que o meu filho vai crescer, vai fazer o percurso escolar que tem que fazer porque é obrigatório, mas que depois não há resposta. E a associação viu-se a braços com alguns pais com essa necessidade. As respostas sociais que existem neste momento são centros de apoio à capacitação, mas que normalmente aceitam jovens portadores de deficiência mental também, o que nem sempre é fácil em termos de coabitação com jovens com autismo. Porquê? Porque há vários tipos de doenças mentais e muitas vezes o que acontece é que as crianças com autismo precisam de ambientes mais calmos, mais tranquilos e que nem sempre se conseguem regular em ambientes com outro tipo de deficiências. E então surgiu a associação com o objetivo de criar uma resposta para crianças com autismo. Já foi feito algum caminho, estamos, acho que, no bom caminho. Tivemos recentemente cedência de um terreno por parte do município de Vila Real para a construção de uma resposta social. Estamos com tudo encaminhado, projeto feito, tudo encaminhado à espera que abram os apoios para estas respostas sociais que vão surgindo, mas ainda não surgiram para nós. E, portanto, estamos com tudo encaminhado para que, abrindo, nós possamos concorrer, porque somos também uma IPSS. E, enquanto isso não se consegue, o que é que nós temos feito? Temos reunido mensalmente, fazemos uma reunião, temos uma reunião mensal, onde os nossos sócios se dirigem, tiram dúvidas, partilham experiências, choram, riem. E, no fundo, é isso que eu acho que é bom na associação, é que nós, com as experiências uns dos outros, crescemos todos e, de facto, ajudamos muitas vezes as famílias a não perderem o norte, ajudamos as famílias a acreditar, ajudamos muitas vezes as famílias a encontrar caminhos. Às vezes temos pais novos de crianças que estão diagnosticadas há pouco tempo, que se sentem um bocadinho perdidos, que não sabem muito bem o que é que podem fazer e nós então damos ali algum encaminhamento. Pronto, e no fundo fazemos aqui uma rede de suporte. Neste momento é o que temos feito, a rede de suporte, temos feito ações de sensibilização e basicamente é isso. Ora bem, a entrevista está-se a aproximar rapidamente do final. Teresa e Vítor, uma pergunta muito rapidamente e relativamente a este. Sentem que a associação, a APPDA, melhora a vossa informação sobre esta problemática do autismo? Sim, sem dúvida, sim. Que é que Nós estamos vocês na têm, associação, entramos na associação há cerca de 2 anos. Precisamente eu conhecia que existia a associação no meio da Câmara, que era por causa das férias de verão, é que se falava. Deixa-me só dizer, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo. Sim. Desculpe lá, continua. E foi no meio da Câmara que me informaram que havia a Associação de Autismo. Pronto, e tentamos contactar o Sr. Mário. O Sr. Mário é o presidente da associação? Sim, o Sr. Mário Ferido, sim. Contactamos o Sr. Mário e temos ido às reuniões e colóquios que têm feito, não é? É pena não haver tanta gente disponível para estar nos colóquios, como disse a Joana. Neste último, acho que sim, que era importante, estando terapeutas
de clínicas externas a dar o seu testemunho. E mais uma vez acho que havia de haver mais interesse por parte não só de professores auxiliares estarem presentes, mas pronto, tiveram outros a fazer. Mas a associação sim, acho que sim, qualquer pessoa que tenha filhos do aspecto de autismo deve recorrer à associação, não só para tirar dúvidas, para se informar para o futuro das crianças, porque o que nos preocupa realmente é o futuro das crianças, mas para isso temos que seguir um caminho, não é? Não é só chegar daqui a 2 ou 3 anos, a associação está feita e estamos aqui. Acho que as pessoas devem percorrer um caminho e nós estamos super entusiasmados por estarmos ligados à associação. Sim. Muito bem, muito bem. Realmente o tempo passou a correr e agora, para finalizarmos, gostaríamos que cada um de vós deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, daquilo que vos apetecer sentirem neste momento que queiram partilhar connosco. A única coisa que eu gostava de dizer, e enquanto presente na vida destas crianças, é que temos que acreditar neles para que os outros acreditem. E nós acreditarmos neles, em nós pais, em nós educadores, em nós professores, em nós auxiliares, em nós todos. Se nós acreditarmos que eles são capazes de ter um caminho, eles irão ter esse caminho. Portanto, eu peço às pessoas que procurem mais a associação, porque muitas vezes estamos lá 5, 6 pessoas na reunião, portanto, nós gostávamos que as pessoas procurassem. Porquê? Porque eles também precisam de apoio. Nós também precisamos, as pessoas também precisam de apoio. Por isso a associação está aberta a todos, não só para dar apoios, mas para dar conselhos, que é muito importante. E que a população em geral esteja mais ligada, tem de se informar mais sobre a problemática do autismo, porque cada vez mais há mais casos, não é? E acho que a população ainda tem um preconceito muito grande em relação a estas crianças. Agradecemos a vossa presença e este programa certamente servirá para esclarecer muitas mentes que eventualmente ainda tenham dúvidas sobre o assunto. Ora bem, o autismo é uma palavra que muitas vezes se cruza no nosso dia-a-dia, mas é, por outro lado, o dia-a-dia de muitas famílias. Nos últimos 30 anos tem-se verificado um aumento no número de casos de autismo diagnosticados em todos os países onde foram realizados os estudos de prevalência. Este crescimento pode, em parte, ser resultado de uma maior consciencialização relativamente ao autismo, das mudanças nos critérios de diagnóstico do autismo e do facto de as crianças serem diagnosticadas cada vez mais cedo. Hoje tivemos connosco neste programa de Mãos Dadas uma visão daquilo que é viver com o autismo, num relato de viva voz de quem tem na sua vida uma criança com autismo e quem no seu trabalho tem o autismo presente. Ficamos a conhecer a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Vila Real, uma ajuda importante para todos aqueles que vivem esta realidade. Ora, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas da manhã e venha de mãos dadas, ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.